Esta é a, uma comunhão, né, de serviço, e eu preferi que a gente sentasse como se estivéssemos num ciclo, um ciclo quadrado, né? Para que tivéssemos um ambiente informal, que às vezes, né, com esse ambiente a palavra flui mais, né? Eu queria começar, talvez eu desse uma visão geral de como Deus trabalha, para que algumas coisas a gente não consegue esgotar, né, em duas mensagens da conferência, e logo nós vamos partir daqui, vamos para Los Angeles, depois para a Flórida. Quem sabe não teremos outra oportunidade para a gente falar um pouco dessa maneira, mas dar uma visão mais geral, né, sobre a obra do Senhor. Então, primeiramente eu queria mostrar para vocês de como, né, Moisés ele é uma boa figura para nós entendermos como Deus trabalha. A maneira como Deus chamou Moisés, né, vocês sabem que Moisés ele nasceu já com o faraó querendo matar todos os filhos varões, né, dos hebreus, mas a sua mãe o preservou e, no fim, pela soberania de Deus, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Só que quem cuidou dele, né, enquanto criança, foi a própria mãe. E a mãe deve ter incutido nele, né, toda a ciência, a cultura dos hebreus e também, né, dado-lhe educação a respeito de Deus. E ele, assim que completou 40 anos, ele achava que podia salvar o povo, né, debaixo da tirania de Faraó, da opressão dos egípcios. E ele foi fazer justiça com as suas próprias mãos e matou um egípcio. E no dia seguinte, quando ele foi tentar reconciliar dois hebreus, e ele percebeu que a notícia de ter matado um egípcio no dia anterior já tinha sido espalhado. E certamente Faraó já estava em seu encalço para justiçar, né, para pegá-lo. Então ele fugiu para o deserto de Midian, e ali foi toda a história, passou 40 anos praticamente na inutilidade, só apacentando, né, o rebanho que seria seu sogro Jetro, né? E quando completou 80 anos, Deus então chamou do meio, está no capítulo 3 de Êxodo, não é isso? Versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Olha que Moisés, ele olhou e estranhou alguma coisa. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Geralmente você vê, né, um fogo na floresta, fogo na mata lá no Brasil, não é isso? O fogo se alastra rapidamente e tem aqueles talos de capim seco, né, pegando fogo, e consome rapidamente. Mas aquela chama de fogo não consumia a sarça. Ele achou estranho, o que é aquilo? Ele foi se aproximando, né? Aí, versículo 3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, né? Então Moisés, o encontro que ele teve com Deus é esse sinal da sarça. Sarça, uma chama de fogo, né, pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Irmãos, esse sinal constitui um sinal
principal para quem quer servir a Deus. Na verdade, constitui a linha da economia de Deus, que Deus quer fazer a sua obra por meio do homem, usando o homem como canal, como suporte, mas ele não usa o homem como, né, o elemento para fazer a obra, isto é o combustível para fazer a obra. O poder é de Deus. É por isso que Paulo fala, temos um tesouro em vaso de barro, para que, né, o poder seja de Deus e não de nós, não do homem. O homem é apenas um vaso para Deus poder fazer a sua obra através do seu poder. Então esse é um conceito que nós que servimos ao Senhor temos que ter. Porque depois de algum tempo que o Senhor nos usa, com algum êxito, algum sucesso na obra, logo a sarça pensa que ela pode fazer alguma coisa. Pensa que o fruto, né, o sucesso é devido a ela ser habilidosa, ela ser, né, eloquente, ela consegue fazer a obra. Irmãos, isso quase que fatalmente uma boa parcela do servo de Deus cai nisso. Então que o Senhor, né, nos guarde, tendo essa visão, né, como Moisés teve. Bom, então quando Deus então enviou Moisés para falar com o povo e com Faraó, Moisés, ele quis rejeitar. Ele falou, agora, quando eu tinha 40 anos de idade, eu tinha muita autoconfiança, né? Mas agora, aos 80 anos, passei 40 anos sem falar, só todo dia na frente do rebanho, não é isso? E a conversa dele era né? Então, não tinha, né? Perdeu a eloquência, perdeu, a boca ficou pesada, a língua ficou pesada, não é? Então, no capítulo 4 de Êxodo, versículo 10, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora. Na verdade foi sim, foi eloquente quando tinha 40 anos, né? Nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, e não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Aí o Senhor ficou bravo, né? Aí se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Olha, então aqui você já começa a entender a característica de Arão. Arão é fluente, ele fala bem. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, quer dizer, ele será o profeta, o porta-voz de Moisés, né? E ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Amém. Não é uma forma de dizer muito diferente, né? Você vai ser Deus para Arão e Arão vai ser boca por você. Quer dizer, então, a pessoa que Deus envia e Deus fala por meio dessa pessoa, essa pessoa representa o próprio Deus para as pessoas, né? Eu vou confirmar aqui no capítulo 7 de Êxodo. Então disse o Senhor, de novo, né? No final do capítulo 6, Moisés de novo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Quer dizer, Moisés tinha essa preocupação, eu não sei, não sou nada, não sei nada, não sei falar, não sou eloquente, né? Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu filho será teu profeta. Então, quando Deus envia alguém, ele será como Deus. Amém. Quando Deus o envia para falar com o Faraó, é Deus falando com o Faraó. Né? E tu falarás tudo o que eu te ordenar, porque Moisés não tem liberdade de falar o que quer. Ele falará tudo que Deus lhe ordenar,
E Arão teu filho falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então eu só quis deixar esse princípio, né, no começo bem esclarecido, para que vocês entendam que um profeta de Deus, um homem que Deus envia, ele não tem liberdade de fazer ou falar o que quer. Ele representa Deus para as pessoas a quem ele enviar. Então, a gente tem que receber dessa pessoa. Geralmente essa pessoa se sente incapaz. Geralmente essa pessoa tem uma sensação de incapacidade, né? Mas Deus é que fala, Deus é que o usa, né, para fazer a sua obra, tá? Bom, diante disso, eu quero mostrar um pouco a história a história de 1 Coríntios, que ontem não consegui mostrar, né? A 1 Coríntios vem na sequência da Bíblia depois de Romanos. Por quê? Porque Romanos, ele dá uma visão maravilhosa sobre o que seja o Evangelho de Deus, o que seja a salvação do homem, como Deus deseja nos salvar e qual é o meio para nos salvar, né? A salvação de Deus, Deus mostrou desde capítulo 1 de Romanos até capítulo 8. Quando chega no capítulo 8, irmãos, é a salvação máxima do homem, chegando na santificação e glorificação. E o processo final da glorificação termina essa era, porque a revelação da glória do Filho de Deus vai libertar a criação do cativeiro da corrupção. Isso é, termina com essa era da velha criação. E então introduz a nova criação, introduz a era do reino. Então, o processo de salvação descrito no livro de Romanos vai de 1 até 8. 8 termina. E 9, 10, 11 entra no assunto muito importante, apesar de parecer falar sobre judeus, mas ele fala do assunto sobre a eleição de Deus, a escolha de Deus. É muito importante isso também. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, todos os que foram salvos, creram em Jesus, foram chamados para a salvação. Quem foi chamado, quem crê em Jesus, já ganhou a salvação eterna. Agora, poucos são escolhidos. Os escolhidos são escolhidos para quê? Para ganhar o galardão. São escolhidos para serem vencedores hoje, para lutar pelo seu reino, lutar pelo seu propósito, fazer a sua vontade, né? Então, esses são os escolhidos. Então, é importante, Paulo estava desesperado para que aqueles judeus que são tão zelosos pela lei, tão zelosos pela tradição dos seus pais, mas eles estavam perdendo o galardão, perdendo a chance de poder reinar com o Senhor, né? Então ele queria, de alguma forma, com esse desespero, chamar alguns aqui a lucidez, né? Para poder fazer parte dos eleitos de Deus. Amém. Aí quando chega no capítulo 12 de Romanos até 16, mostra que o meio para se alcançar a salvação completa até a santificação e glorificação é a vida da igreja. Sem a vida da igreja, nenhum de nós amadurece, nenhum de nós cresce. Então essa ideia de que um homem fala, não, eu não preciso da igreja, eu sozinho em casa leio a Bíblia, né? Vocês já escutaram alguns falarem, né? Não preciso da igreja, eu sozinho em casa posso ler a Bíblia, posso orar, posso fazer vigília, né? Orar de manhã, de madrugada, eu vou ser um vencedor. Não, nunca esse alguém vai ser vencedor, não tem jeito, porque precisa da vida da igreja. Amém. Quando você sozinho se acha ainda muito espiritual, né? Quando você se depara numa situação que você tem que servir junto com outro irmão, aí você percebe o quanto temos problemas quando servimos juntos. E esses problemas não são só do outro, os problemas são seus. Você tem problema, né? Então, aí mostra a sua deficiência, né? Sobre o quanto você achava que é espiritual, mas no fim você se vê numa condição real que você não é tão espiritual como você achava. Então nós precisamos dos irmãos para receber juntos, tomar cruz, né, sermos edificados, assim nós crescemos, amadurecemos, aí nós somos um corpo coletivo, a vida do corpo, né, nos ensina que somos apenas um membro,
membro do corpo de Cristo, nós somos interdependentes. Nós não somos uma pessoa independente dos outros. Eu dependo dos outros. Né? Se os outros crescem, eu cresço também. Se os outros não crescem, eu não cresço também. Então, esse é o princípio para formar o vencedor coletivo. Né? Então, esse é o livro de Romanos. Aí entra em 1 Coríntios. Quando entra em 1 Coríntios, você se depara com um monte de problemas. Então, quando você entra na vida da igreja, né, cheio de problema. Problema de divisão, problema de preferência. Eu prefiro esse servo de Deus, eu prefiro aquele servo de Deus. Problema de fornicação, quer dizer, a moralidade caiu demais ali na igreja de Corinto. E vem entre problema de litígio entre os irmãos, levar para tribunal humano, né? Meu problema que com a Mi, né? A Mi reclama que eu não pago para ele o que devia pagar, e eu falo que já paguei, né? De outra forma, não sei o que, tá? E nós, em vez de a gente se acertar, né? Ou levar para a autoridade da igreja para a gente, né? Tentar resolver, nós levamos para o tribunal humano. Então assim eram, né? Os coríntios. E depois tinha um problema de prostituição, porque Corinto era uma cidade moralmente muito baixa, né? Por causa da deusa... Como é que chama? Diana. Não. Oh, meu Deus. Que é a deusa do amor, Afrodite, no templo, né? Eles tinham um grande templo ali, né? A deusa Afrodite. E ali, então, se praticava as sacerdotisas desse templo do Sandé. No final da tarde, desciam para a cidade para vender os corpos. Né? Então, assim moralmente era muito baixa a cidade de Corinto. Então, a igreja sofre influência, né, da questão da prostituição. Então, Paulo fala da seriedade da questão da prostituição. Depois vem os problemas, questões da igreja. Ele respondia as perguntas sobre casamento. Casamento realmente é um assunto muito complexo, muito difícil de se lidar, né? Assim, só mesmo vivendo no espírito, vivendo no corpo, né? Que você consegue viver uma vida também boa de casamento, né? Então, aí vem problema de partir do pão, da mesa do Senhor. Alguns se embebedavam naquela época na reunião do partir do pão. E ali vinho era tomando de copo mesmo, né? Então e depois, outro assunto muito sério eram os dons espirituais. Eles passavam exageradamente, iam exagerando na prática de falar em línguas, né? E isso confundia e não edificava, que a igreja ficava parada, só praticava falar em língua. E por isso que Paulo, eu prefiro falar 5 palavras para edificação do que 1000 palavras em língua, né? Então, assim, foi falando tudo isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, se a gente for focar só nesses problemas, a gente vai perder o foco principal. Qual é o foco principal? Os problemas dos coríntios não eram apenas como um bombeiro vai apagar incêndio em todas essas questões que eu acabei de falar. Paulo, né, ele foi apagando incêndio, mas dentro dele ele sabia qual era o problema principal. Mas ele não teve liberdade de falar claramente na 1 Coríntios, na primeira epístola dos Coríntios, aos Coríntios. Isso quero ligar para vocês, né? 1 e 2 Coríntios. Ele estava sendo muito melindroso, porque apareceu um outro personagem no meio da história, que é Apolo. O Apolo, né, apareceu em Éfeso, e muito poderoso nas escrituras, era um homem eloquente e convencia os judeus de que Cristo era, Jesus era o Messias, era Cristo, né, tal, e ele, né, e essa forma poderosa na fala, essa forma eloquente na fala, irmãos, é exatamente da cultura dos gregos. Porque a cultura dos gregos era, não sei se vocês sabem, eu já falei em várias mensagens, de que as cidades gregas, elas são independentes uma da outra. Cada cidade grega era um país.
Então eram cidades chamadas de cidades-estado, cidade-estado, né? E era, em grego era polis, polis. Então era uma cidade-estado, por exemplo, Atenas era uma cidade-estado, Corinto era outra cidade-estado, né? Então cada cidade era independente, era um país. Mas o que desenvolveu a cultura grega é que eles falavam a mesma língua, e mesmo sendo independentes, eles falavam a mesma língua, tinham a mesma cultura, tinham a mesma religião politeísta. Então isso fez com que se desenvolvesse a cultura ocidental, sobre a qual nós vivemos hoje, toda ela começou na Grécia. Claro que tem coisas mais antigas, desde o Egito, mas assim a democracia brotou na Grécia, que até hoje nós temos parlamentos. Parlamento é discussão de ideia, de opiniões e no fim a maioria faz votação, a maioria que vence. Então isso tudo veio da Grécia. A Grécia começou a praticar a democracia. Então, para se praticar democracia, tinha que ter liberdade de expressão. É ou não é? Sim. Liberdade, o que é liberdade de expressão? Cada um tinha liberdade de falar o que quer, falar a sua opinião, né? Então aí, em cada cidade grega, polis, tinha que ter um lugar para isso. E esse lugar chama-se ágora, ágora, que na nossa Bíblia é traduzido por praça, praça. E esse lugar chamado ágora, ele é um centro cívico, porque ali se podia praticar cidadania. Eu tinha direito ali, eu tenho voz. Eu posso falar, cidadãos, eu não concordo com o que o prefeito está fazendo nessa cidade, não sei o que, tal, entendeu? Então todo mundo tinha direito à voz. Então cada um dava opinião, né? E era nesse lugar polis, nesse lugar ágora, né? Que dava. E ali que surgiam também os pensadores. Os filósofos começaram, né, vários filósofos, né, até chegar em Sócrates, e ali é que apareciam, olha, nós temos que pensar por que a natureza é assim, né? Eu acho que é assim, sabe? Começaram a vir as primeiras filosofias por causa desse lugar ágora, e todo mundo falava. Então, não só tratavam de assuntos políticos, também tratavam de assuntos filosóficos, porque os gregos queriam muito saber a origem do homem, origem dos desastres naturais, origem das coisas naturais, eles não entendiam, né? Então, ali os filósofos, os pensadores explicavam. Então, eles desenvolveram muito dialética, né? Desenvolveram muito a arte de convencimento, a arte de falar bem, a arte da eloquência, sabe? Tudo isso, a palavra logos, a gente entende por logos, na verdade logos já vinha desenvolvido pelos gregos, de logos de muita coisa lógica, falado bem, né? Então, isso é próprio dos gregos, da cultura grega. Então, quando chegou Apolo, com esse mesmo perfil dos gregos, ele já levou muitos adeptos para si, viu, Fábio? É assim que funciona a coisa. Aí, então, de repente, Paulo veio aqui no nosso meio, falando sobre tal de Cristo crucificado, né? Que pelo seu sangue nos redimiu, tal. Mas agora chega esse Apolo, esse aí sim. Esse é eloquente, esse é do nosso jeito, esse é do nosso time, né? Então, alguns começaram a segui-lo em detrimento de Paulo. É sempre assim. Quando você tem uma preferência, você tem que sempre desvalorizar alguém, né? Por exemplo, se você é palmeirense, você despreza o corintiano, não é isso? Né? Então, assim, você tem que pôr alguma coisa para baixo para você realçar, né? Na verdade, tudo é para sua glória, sua própria glória. Não é nem a pessoa a quem você exalta, é você que, né, a sua preferência prevalece, né? Então, irmãos, o Senhor, ali então aconteceu isso. Então, Paulo, ele não tinha liberdade de falar exatamente qual era o problema principal, porque Apolo ainda estava na região. Ele não queria perder Apolo, ele não queria ofender Apolo. Talvez Apolo não tivesse culpa nenhuma, né? Apolo não teve intenção de fazer nada disso, mas a falta do conhecimento da liderança da obra
provocou tudo isso. Não sei se vocês estão me entendendo agora, tá? Esse era o problema principal da igreja em Corinto. Quando Paulo é quem gerou a eles pelo Evangelho e veio uma outra personagem e ofuscou. Então, em vez de ouvir, ter uma palavra profética e seguir a palavra profética, agora tem duas palavras, né? E começa a colocar no mesmo nível. Então, Paulo, ele mesmo colocou no mesmo nível para não ofender Apolo. Ele fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Porventura Paulo foi crucificado por vós, né? Você lembra no começo de 1 Coríntios? E depois ele fala assim, Paulo plantou e Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Quer dizer, ele coloca no mesmo nível. Só que eu vou dizer uma coisa, né? Quem é agricultor sabe, plantar é muito mais difícil que regar. Né? Eu não sei se vocês já foram, quem alguém já teve fazenda. Uma fazenda, como é que fala? Como é que chama? Fazenda, no estado que está, uma fazenda crua, né? Não tem um nome, como é que chama? Uma fazenda... Isso, uma fazenda, vamos dizer assim, sem trabalhar, uma terra bruta. Exige, vocês sabem, exige muito investimento para tornar agriculturável. É ou não é? Você precisa desmatar, você precisa queimar tudo aquilo ali, né? E você precisa arar, você precisa tombar, você precisa equilibrar o pH, você precisa calcarear, muitas vezes precisa calcarear, né? A acidez, acertar a acidez, e você precisa adubar, se faltar adubo, né? Tal. E aí é que você planta. Então, para plantar, tem muito mais trabalho. Regar é jogar água, né? Então quem planta é que faz todo o trabalho. Então, mesmo assim, ele colocou o mesmo nível. Eu plantei, Apolo regou e o crescimento vem de Deus. Aí depois ele fala assim, eu, como prudente construtor, eu lancei o firme fundamento que é Cristo. Agora, cada um veja como edifica. Se edifica com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira e feno e palha. Então ele estava querendo dizer assim, em outras palavras, Apolo, toma cuidado que você está edificando em cima do fundamento que eu coloquei. Né? Você pode fazer uma coisa com muita eloquência, muita sabedoria humana, muito volume, mas quando vem a prova de fogo, queima tudo. Então, é preferível eu trabalhar devagarinho, Cristo crucificado, né? Ajudar os irmãos a crescer em vida devagarinho e tal, mas é ouro, é prata e pedras preciosas. Né? Nós precisamos trabalhar nessa linha. Então, é como se fosse... Só que vocês percebem que ele ainda é muito melindroso em falar, né? Continua assim, colocando no mesmo nível. Mas quando chega no capítulo 4, ele já começa a não aguentar. No capítulo 4, 1 Coríntios, ele fala assim, vocês podem ter muitos mestres, muitos preceptores, né? Preceptores são instrutores de criança. Antigamente, uma grande família rica, eles tinham alguns empregados que, na verdade, eram escravos. Né? Eu vou chamar empregado para a gente entender melhor. Alguns empregados mais de confiança em casa, mais cultos, eles entregavam a educação dos filhos a esses tutores, né, que eles chamam de instrutores de criança, preceptores. Então, existem milhares de preceptores, mas vocês têm poucos pais. Na verdade, só tem um pai, cada um só tem um pai, cada um de nós. Então, pai é pai. O seu pai, você nunca compara a outro. Porque seu pai é seu pai. Então, os coríntios tiveram um só pai. Por que vai comparar com Apolo? Né? Pai é pai. Então Paulo começou a mostrar o problema. Só que ele ainda não tinha ainda intrepidez para falar isso. Aí quando chega no capítulo 9 de 1 Coríntios, né, vocês podem até dar uma olhada, né? Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, vocês podem dar uma olhada. No capítulo 9, versículo 1, Paulo então começa a mostrar mais claramente, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor?
Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Agora ele bateu forte, ele falou, vocês foram gerados por mim e para vocês eu sou apóstolo. Se para os outros não sou apóstolo, para vocês eu sou apóstolo, né? Só que vocês percebem que ele foi tratando de outros assuntos e termina, né, o livro, ficou esse ponto ainda pendente, ficou pendente. Isso ele escreveu em Éfeso. Aí quando ele viajou para Troade, pensando em encontrar Tito, porque a carta tinha saído, essa primeira carta, né? Tinha saído, ele queria esperar a resposta, a reação dos coríntios ter recebido essa carta pelo Tito. Então, por isso ele foi por terra, foi até Troade, esperando Tito voltar e encontrar com ele em Troade. E em Troade ele achou uma porta aberta para pregar o evangelho, mas ele não quis, não teve tranquilidade porque não encontrou-se com Tito. Mas aí ele atravessou o mar Egeu, foi para Macedônia. E na Macedônia encontrou-se com Tito. Aí ficou alegre, seu coração foi recreado, né? Foi tranquilizado, que a reação foi boa, mas ficou um assunto pendente, que é esse assunto da liderança da obra. Apolo, ele pode não ter tido nenhuma intenção errada, mas ele errou por não conhecer que existe uma liderança. Assim como Deus havia dado liderança para Moisés, por isso que eu li aquilo no começo. Deus deu a liderança para Moisés e as pessoas não reconhecerem que tudo que Moisés está falando é Deus que está falando. Amém. Aí, né, vamos voltar lá, para número 12, Números 12. Números 12. Aí então, Miriam e Arão acharam um defeito em Moisés. É sempre assim, quando Deus usa alguém na liderança e quem tem problema no coração de insubordinação, sempre quer achar um defeito para não submeter-se, né? Então falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Olha, tomou a mulher cuxita, puxa, isso aqui nós temos que tomar a mulher hebreia, né? Só que o que eles exteriorizaram era outro assunto. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Aí é questão de falar, de profetizar. Será que Deus tem falado só por Moisés? Não tem falado também por nós? Quer dizer, se o Senhor falou por meio de Arão, ou por meio de Miriam, era sempre por meio de Moisés que passou para eles. Deus nunca passa direto para Arão, nem passa direto para Miriam, mas sempre por meio de Moisés. Então, Deus ele é muito claro com relação a essa linha de liderança, de autoridade. Então eles tiveram um problema com Moisés. Moisés, será que só você que é o profeta? Por que nós temos que sempre ouvir você? Deus também me usa, também usa Miriam, também usa Arão, né? Aí o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quer dizer, Moisés não disputava posição, não competia com ninguém, não é isso? A liderança, mas Deus é que constituiu, né? Então, logo, bom, aí vocês sabem a história, não vou ler, né? Versículo 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Quer dizer, ele vê o Senhor, a silhueta do Senhor. Ele não pode ver a face do Senhor, mas ele vê a silhueta do Senhor, a forma do Senhor, né? Isso, né? Onde está? Como, pois, não temestes
falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, né? E a nuvem afastou-se de sobre a tenda, eis que a Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Então isso é só para mostrar para vocês como para Deus é importante a liderança, né, na obra dele, a liderança na sua economia. Isso é muito importante. Aí vou mostrar só Deuteronômio 18 para vocês. Deuteronômio 18. Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse profeta é Jesus. Jesus. É Moisés falando. Então, Jesus, na verdade, Moisés, na verdade, era em tipologia Jesus, né? Só que Jesus é superior, tá? Aí no versículo 18, aí o Senhor falando: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quer dizer, então Jesus seria o profeta, esse profeta, né, Deus porá na sua boca as palavras e ele então falará tudo que Deus ordenar. Então o profeta não tem liberdade de falar o que ele quer. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, na verdade minhas palavras por meio da boca dele, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Por isso, irmãos, quem não reconhece a liderança, não ouve a palavra profética, não obedece a palavra profética, tem que se dar conta, é com Deus, não é com essa pessoa, né? Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, antigamente era assim, se você fala, Deus falou, está falando por meio de mim, e Deus não falou, esse profeta seria morto. Então, no Novo Testamento é morte espiritual. Se você, né, se coloca na posição e as pessoas estão ouvindo você como vindo de Deus, mas você está falando uma coisa sua, não é de Deus, né? É uma morte espiritual. Imediatamente Deus retira a sua unção de você. Por isso eu digo para os irmãos, né, eu digo para os irmãos, eu não preciso ninguém me vigiar. Não precisa ninguém me vigiar. Se houver qualquer impureza no meu coração, se eu pisar na bola, simplesmente o Senhor retira a unção. Não é? Então quem é profeta sabe disso. A hora que o Senhor retirar a unção, você não serve para mais nada. Mais nada. Para que serve um profeta sem unção? Né? O Senhor é que tem que usar, o Senhor tem que falar. Então a gente precisa, quem está nessa posição, precisa andar com temor e tremor. Né? Não, né, com cuidado ao seu coração. Hoje de manhã a gente conversou, né, Rivelino? A gente precisa cuidar muito do nosso coração, das impurezas, para que o Senhor continue, né, fluindo, né, a sua unção, né, a sua presença, a nuvem, continuar sobre a tenda da congregação. Versículo 21, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Né? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Olha só que coisa séria, né, Soares? Então, se a gente fala uma coisa que o Senhor não falou, a palavra não se sucede, a palavra não se cumpre. Então, graças a Deus, o Senhor teve tanta misericórdia de nós, irmãos, que o irmão Dong, durante todo o ministério dele, a palavra que ele falava, muitos duvidavam, muitos não tomavam tal, mas a palavra que o Senhor usava o irmão Dong para falar, cumpria. Amém. Se cumpria. Amém. Isso, né, confirmando que ele era o canal que o Senhor enviou para falar. E agora, o irmão Dong estabeleceu um bom fundamento, ele partiu para o Senhor, chegou a hora dele descansar. E não tem faltado nesses 2 anos
não tem faltado a palavra profética no nosso meio. Amém. E por que as igrejas estão tão alegres hoje? Né? Nós não sofremos nenhum baque, nós não sofremos nenhuma descontinuidade, graças ao Senhor, ministerial, porque alguns já estavam especulando que o irmão Dong, ao partir, nós íamos virar um caos aqui, ia ser um Deus nos acuda, né? Nós vamos estar brigando entre nós e tal, mas graças a Deus, tudo foi pacífico. Amém. E pelo contrário, né? As coisas estão progredindo, está indo para frente. Isso tudo é o quê? É o Senhor, né, mostrando que Ele continua tendo a palavra profética no nosso meio e a palavra profética se confirma. Sim. E se confirmou. Amém. Nesses 2 anos e as coisas estão avançando. Então, ontem à noite eu falei sobre Expo Livro, só dando um pequeno exemplo. E também falei sobre a comportagem dinâmica, dando um outro exemplo como a palavra se cumpre. E de uma forma milagrosa, né? Essa questão de comportagem dinâmica está, parece uma loucura, Comportagem, eu vou confessar para vocês, quando falo em comportagem, alguns irmãos têm um pouco de aversão a essa coisa, né? Fala em comportagem, né? Comportagam. Logo pensou um Amino, Reinaldo, né, que pratica comportagem e tal, e na verdade, irmãos, o Senhor abriu um caminho pela comportagem dinâmica, não é só comportagem em si, mas está ensinando a nós todos da igreja, os irmãos da igreja, como se contatar as pessoas. Não é, Soares? É isso aí. Não é só com relação aos livros, e os livros estão saindo a rodo, mas assim, as pessoas estão encontrando Deus. Um comportor fazendo aquele trabalho, saindo para orar com as pessoas, ele está sendo, quando ele está no Espírito, ele está sendo como Deus para aquela pessoa. Assim como Moisés era Deus para Faraó, Moisés era Deus para Arão, Deus está sendo como comportor, como Deus para aquela pessoa que tanto estava necessitando, né, de uma oração. Então, aí nós entendemos que não é só para comportores, isso aqui é para todos os irmãos da igreja. É essa lição que nós temos que tomar. Quer dizer, né, Washington, você como, mesmo não sendo comportor, você pode fazer esse trabalho. Amém. Deus quer que a gente faça, né? A gente sair por aqui, contatar as pessoas, e certamente há pessoas desesperadas. Amém. Por fora ele está bem, ele até acha que não precisa. Não, Jesus, eu não preciso. Não preciso, não. Isso aqui aquele outro lá que precisa. Eu não preciso. Na verdade, ele precisa sim. Então, ele está desesperado. Então, Deus, né, usando a sua igreja, dando as caras lá fora. Então, é isso que faltava. A gente está arrumando bem dentro de casa. Estamos arrumando bem os serviços da igreja, estamos arrumando bem, né, cuidar uns dos outros, mas do lado de fora, a gente ainda é muito fraco. Né? Nós precisamos contatar as pessoas lá fora. Agora, pela comportagem dinâmica, o Senhor está nos dando esse caminho. Né? Toda a igreja, e isso, irmãos, verdadeiramente nós vamos influenciar o mundo. Eu fico me perguntando, quanto mais se aproxima o final dos tempos, as ideologias estranhas vão entrando na nossa sociedade, influenciando nossos filhos e netos, né? E os irmãos da igreja também estão mudando a cabeça deles. Como nós vamos cuidar, como nós vamos influenciar o mundo? Nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Como nós vamos influenciar o mundo, irmãos? Agora eu estou achando um caminho. Amém. Né? Essa forma de cada um poder orar pelas pessoas, levar Deus para as pessoas, nós estamos influenciando o mundo. Né? As pessoas com esse mundo tão cheio de ideologias, que acham que sabe tudo, que nem os filósofos gregos achavam que tinham sabedoria humana, sabiam tudo, mas a vida continuava sem sentido. A vida continuava levando as pessoas a um desespero. Então, irmãos, nós é que somos a solução. Precisamos levar esse Deus para as pessoas. Né? Então, bom, aí voltando. Paulo foi levantado, né, por Deus, desde Atos capítulo 13, né? Talvez vou dar uma pincelada para vocês, mas isso ainda vai ser assunto para a gente falar talvez na próxima conferência em setembro, tá? E eu vou dar uma palavra para vocês. O ministério do Novo Testamento, o ministério de Deus no Novo Testamento,
ele começou em Atos 2. Começou no dia do Pentecoste. Eu estou falando a parte da igreja, não é a parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o primeiro profeta enviado por Deus, quem iniciou tudo, certo? Aí quando ele gerou a igreja, por meio do dia do Pentecostes, pelo Espírito Santo, e ali começou a igreja. Então, Atos capítulo 2. Ali então começou uma linha do apostolado, a linha do ministério, né, para fazer o que Deus quer fazer. Então, Jerusalém, né, ali foi onde gerou-se essa linha de obra. E quem estava na liderança da obra eram os 11 apóstolos. Judas tinha sido morto, né, e sobraram 11. Eles tiraram sorte e acrescentaram o Matias. Né? Cadê o Matias? Você foi acrescentado, né, aos 12 apóstolos. Né? E os 12 apóstolos eram da liderança dessa obra. E se você tiver atenção agora, dá uma relida em Atos dos Apóstolos, desde o começo, você vai ver que a liderança, naquele tempo, Pedro, ele saía com quem? Estava frequentemente com João. Ali não fala nem do Tiago, eu digo Tiago apóstolo, nem do Tiago e nem de André mais. Ali era Pedro e João. Pedro e João. Pedro e João saíam para o templo, né, e curou aquela pessoa ali. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, né, vocês sabem dessa história e tal. E eles, por causa dessa cura, eles foram perseguidos, tremendamente perseguidos, né? E perguntaram, o Sinédrio perguntou, né, vocês, em nome de quem vocês estão fazendo esse trabalho, né? Eles falaram em nome de Jesus, e prenderam eles por uma noite, vocês sabem disso, e no dia seguinte soltaram, porque viram que o povo acreditou que era um milagre, e o milagre para o povo judeu é só Deus quem faz, né? Então soltaram eles, só que falaram para eles, vocês nunca mais falam sobre esse nome Jesus, tá? Mas eles falaram, não podemos deixar de falar, né? E eles não atenderam, não, foram fortes, quer dizer, podem vir perseguição, Pedro e João não tinham medo, não. Eles estavam na liderança da obra. Por isso que eu digo, Pedro nesse momento é igualzinho Paulo, depois do capítulo 13. Paulo era ousado, ele falava, não importava oposição, ele foi apedrejado, quase morto, sabe? Então, Paulo, ele era assim, não tinha medo de morrer, e Pedro era assim também. Eu queria mostrar para vocês que a liderança de Pedro no começo era desse jeito, e Pedro e João, sempre João. Porque Pedro era o líder principal no início da obra, e João vai terminar essa obra. Amém. É Pedro e João, tá? Então, aí, o que aconteceu? Pedro, depois disso, de novo, prenderam a eles, ficaram um tempo na prisão, e Deus os tirou da prisão. Né? Então, assim, e eles sofreram perseguição, atrás de perseguição, atrás de perseguição. Isso nunca esmoreceu Pedro nesse trabalho de continuar falando, não importa oposição, não importa perseguição, tinha que falar dessa verdade. Tá? Até que, quando levantaram-se aqueles 7 diáconos, e a igreja se fortaleceu com o serviço dos diáconos, se tornou realmente uma igreja modelo, né? Agora tem presbítero, tem diácono e tem apóstolos. E naquela situação a igreja tomou forma e Estevão levantou, perseguido, né? Levantou e fez aquele discurso de Atos capítulo 7. E depois ele foi morto. Ele foi morto, apedrejado, morto e tal. E capítulo 8 começa a grande perseguição. Essa grande perseguição, irmãos, embora o relato no Atos dos Apóstolos seja bem breve, vocês não imaginam que é a grande perseguição. Vocês já ouviram, por exemplo, quando eu fui para o Iraque, eu tentei pregar evangelho para um árabe, muçulmano. Ele falou, eu não quero nem ouvir. Ele falou, não quero nem ouvir porque meu negócio é Maomé, né? Mohammed, né?
Não é ele, a ele nós ouvimos, tal, nós temos a nossa Bíblia, o Corão, tal, eu não quero nem ouvir, tal, para mim, né, para mim isso aí eu sou proibido de ouvir essas coisas. Por quê? Porque se um árabe muçulmano desse é convertido a Jesus, não sei se você sabe o que acontece com ele. Socialmente, seria, como é que fala? Excluído. Deserdado também. Se ele tinha algum emprego, ninguém mais emprega ele. Ele vai embora. E nem na comunidade onde vive, ele pode viver, ele é expulso. E a família o expulsa. Quando não, o pai o mata. É assim que faz. Eles fazem assim. Então, assim, um muçulmano crê em Jesus, recebe uma oposição que você não imagina. Agora, judeu não é menos radical, não. Quando um judeu crê em Jesus desse jeito, era também excluído socialmente, era também excluído na família. Então, houve inclusive mortes físicas naquela perseguição que não foi descrito aqui, né? Houve mortes físicas. Então, o trauma de Atos 8 foi muito grande. Vocês não imaginam como o trauma foi grande. Então, nessa hora, surgiu uma tendência dentro da igreja em Jerusalém de dizer, para que esse radicalismo todo, Pedro? Vocês estão entendendo? Apóstolo Pedro, você está nos liderando para um caminho perigoso. Todos nós vamos acabar morrendo aqui, nós vamos ser excluídos, nós vamos ser deslocados, não temos mais lugar aqui socialmente e nós vamos ser perseguidos até a morte, né? Você, Pedro, está nos levando para esse caminho. Aí começou a ganhar força uma ala dentro da igreja. Essa ala, você começou a ver a cara dessa ala quando Pedro, no capítulo 10 de Atos, ele foi levado pelo Espírito na casa do Cornélio e ele pregou o evangelho para os gentios e os gentios receberam o Espírito Santo, vocês se lembram daquilo? E quando Pedro voltou tão contente que o Senhor também usou ele, primeiro desceu aquele lenço, vocês se lembram do lenço? Havia animais quadrúpedes, animais imundos. Pedro fala, de jeito não vou comer isso, porque nunca entrou na minha boca ou qualquer coisa, né, que seja impura. Aí quando ele rejeitou por 3 vezes, isso já mostra, irmãos, até Pedro tinha esse conceito forte. Por isso que Deus teve que usar Paulo, né? Com Pedro não tinha muito caminho para os gentios. Tá? Bom, aí Pedro presenciou que o Espírito Santo usou ele e abriu o caminho do evangelho para os gentios. Aí ele voltou todo contente para Jerusalém, ele foi o quê? Ele foi arguido. Ele teve que enfrentar uma oposição grande. Os da lei, leia Atos, os da circuncisão arguiram a ele. Que negócio que você fez, Pedro? Você entrou na casa dos gentios e ainda pregou o evangelho para eles. Tal. Que negócio é esse? Né? Aí o Pedro teve que explicar desde o sonho do lenço, né? Como o Espírito Santo desceu sobre ele e tal. E se Deus os acolheu, quem sou eu para não acolher? Né? Aí se alegraram, mas irmãos, vocês sabem que se alegraram, mas tem uma ala descontente. Uma ala descontente. E aí, irmãos, pouco a pouco, Tiago, mas não é mais o Tiago, o apóstolo, porque o Tiago, o apóstolo, no capítulo 12 de Atos, foi martirizado, foi morto pelo Herodes, foi morto. E Pedro também foi preso para ser morto. Ele matou a Tiago e prendeu Pedro para matá-lo, vocês sabem disso. Só que um anjo de Deus tirou Pedro da prisão milagrosamente, sem os soldados acordarem, a porta abriu e saiu. E quando ele foi bater a porta na casa da Maria, que é a mãe de João Marcos, em Jerusalém, e saiu uma criada que viu Pedro, eles estavam orando por Pedro, quando viram o Pedro, ela ficou tão como é que fala? Tão extasiada que esqueceu de abrir a porta para Pedro, entrou para dizer para as pessoas, Pedro está aqui, todo mundo achou, você está louca, Pedro está aqui.
Quando foram ver, realmente Pedro estava lá. Só que Pedro falou rapidamente com ele e foi embora, porque ele tinha que se esconder. Tinha que se esconder, aí sumiu. Depois disso, você só vai ver eles. Depois disso, você vê que Deus já estava preparando Saulo. Capítulo 9 já se preparou, foi a conversão de Saulo. E no capítulo 13, então Saulo foi... Capítulo 12, Saulo foi levado por Barnabé para viver 1 ano de vida da igreja em Antioquia. E no capítulo 13 foram separados para a obra. Vou dizer para vocês, sabe? Vocês podem ter aprendido de outra forma, mas a linha que começou, da obra que começou em Jerusalém, nesse momento está fazendo uma transição para Antioquia. Nós sempre aprendemos, pelo Watchman Nee Winding, que há 2 linhas de obra, Jerusalém e Antioquia. Eu estou dizendo para vocês que é a mesma linha, não tem 2 linhas. Essa linha de Jerusalém não teve caminho para prosseguir, porque no momento em que você mistura o judaísmo na economia de Deus no Novo Testamento, acabou. Paulo não fala assim em Gálatas? É isso, né? Se eu ainda prego circuncisão, por que sou perseguido? Por que depois que houve essa virada com Tiago na liderança, a igreja de Jerusalém não sofria mais perseguição? O que aconteceu que não sofre mais perseguição e Paulo sofre perseguição? Porque Paulo continuava não pregando circuncisão. E os de Jerusalém pregavam circuncisão. Então, adaptaram, né, a economia do Novo Testamento com o Velho Testamento, para poder viver uma coisa, conviver uma coisa com outra. Aí Paulo fala assim, se for assim, terá Cristo morrido em vão. É ou não é? Então, sim, ou é uma coisa ou é outra. Então, quando fortaleceu, né, a ala do Tiago, Pedro desapareceu. Quando chega no Atos 21, Paulo, em terceira viagem, foi para Jerusalém, não encontrou mais com apóstolo nenhum. Ali estava o Tiago e os presbíteros. Quando sai a liderança, quando sai o líder da obra, irmãos, a obra já acabou. Aqui há dezenas de milhares de judeus, não é isso? Que aceitaram a fé. Mas todos são zelosos da lei. Ora, se são zelosos da lei, então não mudou a dispensação? Não mudou a dispensação? Então, para mim, aquilo não era mais a linha de Jerusalém. A linha de Jerusalém começou pelo Espírito Santo, mudou para a linha de Antioquia. Mudou para a linha de Antioquia. E a Antioquia, quem tomou a liderança, começou com Barnabé e Paulo, mas o Espírito Santo foi confirmando Paulo. Né? Paulo tomou a liderança. Mas todo apóstolo, quando morre o seu ministério. Então, a linha de Paulo morreu com Paulo. Quando Paulo foi martirizado no ano 67, né, ele foi morto e a sua linha foi martirizada. Foi terminado o seu ministério. Mas, é isso que eu venho falando nessas últimas conferências, Paulo, ele preparou Éfeso como um centro de obra. Preparou Éfeso. Eu provei com Epáfras. Epáfras foi um dos obreiros preparados em Éfeso, na escola de Tirano. Na escola de Tirano, por 2 anos esteve lá, não foi só para ficar dando blá blá blá. Ele estava aperfeiçoando líderes. Paulo estava aperfeiçoando obreiros. E Epáfras era um desses obreiros que levantou a igreja em Colossos. Paulo, acho que nesse período, ele nem saía mais, porque todo dia ele tinha que falar na escola de Tirano, ele não saía mais. Então, quem saía eram os obreiros preparados. Então, no capítulo 1 de Colossos, você vê Epáfras como o seu fiel companheiro, não é isso? Seu companheiro, e
foi quem levantou a igreja em Colossos. Aí quando chega no Colossenses 4, você vai ver que ele não só levantou a igreja em Colossos, mas ele levantou a igreja em Laodiceia, ele levantou a igreja em Hierápolis. Hierápolis era uma cidade famosa, turística, que tinha termas, água quente. E dessa vez nós estivemos lá, né, na Grécia e na Turquia, na Ásia Menor, nós fomos visitar esse lugar, termas. E a água quente de lá, de Hierápolis, descia canalizada até Laodiceia. Tá? Só que a água saía muito quente, mas chegamos a Laodiceia morna. Agora vocês vão entender a profecia sobre a igreja em Laodiceia, que não é quente nem fria, mas morna. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então isso tudo tem história. Então quem foi até Hierápolis, quem foi até Laodiceia levantar a igreja foi Epáfras, porque Paulo não foi. Então foi um centro de obra que preparou Paulo para consolidar sua obra, porque ele tinha ideia de ir para a Espanha e deixar aquela obra consolidada. E Deus não permitiu. Dali ele foi para Corinto, voltou tal, e foi para a terceira viagem e acabou. Daí foi para Roma, né? Aí, quando Paulo faleceu em 67, né, João já não tinha mais função na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não tinha função mais. E ele, antes da destruição de Jerusalém por príncipe Tito, em 70, anos 70, diz a história, alguns historiadores dizem que ele em 69 saiu de Jerusalém. E foi parar onde? Foi parar em Éfeso. Porque o Éfeso, com a morte de Paulo em 67, você sabe que um centro de obra, se passar muitos anos sem atividade, acaba morrendo. Então, eu acredito que foi mais ou menos 1 ou 2 anos depois, João assumiu aquele centro de obra e usou, irmão Dong, isso já vem nos falando, quando ele falou do ministério de João, ele falou que João usou toda a revelação de Paulo. Ele não reinventou a roda, não. Toda palavra que Paulo trouxe, as epístolas de Paulo, João usou, só que levou do conhecimento para a vida. Porque as pessoas eram ainda muito cheias de conhecimento, eram todos gregos. Os gregos são muito cheios de conhecimento, eloquência, sabedoria e tal. É muito difícil fazer essa conversão. E Deus usou João. Né? Nós conhecemos, nosso conhecimento, que João ficou 20 anos na ilha de Pátimo. Na verdade, a história conta, alguns historiadores contam que ele ficou 4 anos só em Pátimo. Então, a maior parte do tempo, eu creio que ele ficou uns 20 anos, antes de entrar na ilha de Pátimo, 20 anos em Éfeso, antes de escrever Apocalipse. Em 20 anos ele estava ajudando as igrejas da Ásia Menor a entrar para a vida, né, para o ministério dele. Aí ele foi para a ilha de Pátimo, por quê? Porque ele não quis prostrar-se ao imperador Domiciano. E o imperador Domiciano parece que jogou ele num tanque de água, de óleo fervendo. Isso conta-se a história, tá? Eu também não sei se é verdade. E foi por um milagre, ele saiu ileso. Saiu, não teve problema nenhum. Jogou numa água fervente, não fritou ele, né? Do óleo frito. Ele não saiu um frango frito, né? Ele saiu ileso e o Domiciano não tinha o que fazer com ele, exilou ele para a ilha de Pátimo, né? A história conta que é isso, tá? Então ele ficou 4 anos e depois ele voltou para Éfeso de novo. Em Éfeso ele escreveu, né, segundo o irmão Li, as 3 cartas foram escritas depois, né? A primeira carta, a segunda carta, a terceira carta de Paulo. E o Evangelho deve ter escrito, talvez, ou um pouquinho antes, né? Então, eu não sei também exatamente isso. Bom, mas de qualquer forma, João ficou mais anos, depois saiu do exílio, ficou mais anos em Éfeso. Quer dizer, todo esse tempo ele trabalhou levando aqueles irmãos ainda treinados por Paulo, aperfeiçoados por Paulo, mas ainda tinham cultura grega, muito cheio de conhecimento, foi pouco a pouco levado para a vida. Pouco a pouco levado para a vida. Né? E
o ministério de João é o único que não termina com a morte do apóstolo. Por causa de João 21. Jesus falando por Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me, né? Mas ele não, João explica, mas ele não disse que eu não morreria, né? Como que João diz, não, muita gente pensa que João não ia morrer. Não, isso é lenda, eu vou morrer. Mas ele diz, se, né? Na verdade, a nossa interpretação do irmão Dong é de que o ministério dele permaneceria até a volta do Senhor. Então, é nesse ministério de João que nós estamos. Amém. Na verdade, o ministério onde nós estamos, irmãos, começou com Pedro. Nosso ministério começou com Pedro. Passou por Pedro, por Paulo. De Paulo passou por João. E João não morre, mas o ministério não termina. E nós estamos no ministério de João. Amém. Só que o foco são as revelações de Paulo. Então, nós temos que olhar para as epístolas de Paulo agora sob a ótica de João. Por que o Senhor está nos abençoando hoje com essas revelações? E as nossas revelações não são teóricas, as revelações são práticas. Essas revelações práticas são dadas para nós, por quê? Porque nós estamos entrando, nos aprofundando nas revelações de Paulo pela ótica de João. Amém. Essa é a diferença. Amém. Então, graças ao Senhor, e por isso eu tenho certeza, estou dizendo para os irmãos, você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo, onde você está. Amém. Se nós aqui não temos convicção, a gente não tem segurança, não tem certeza de nada. Mas nós não somos mais um grupo, nós não estamos em mais uma linha ministerial. Nós estamos na única linha ministerial Amém. Que está na Bíblia. Amém. E essa linha ministerial, irmãos, vai trazer o Senhor de volta. Amém. Por isso, ainda que você ache, nós somos poucos, o Senhor faz milagre. Amém. Esses poucos, esses loucos comportores dinâmicos saem nas ruas ali, está evitando o suicídio de pessoas, está evitando assaltos, até assalto evitou, está evitando, está conciliando casamentos, está restaurando as pessoas. O que está fazendo? O sinal e milagre está repetindo agora, Amém. Através desse ministério. Aleluia. E esse ministério vai trazer o Senhor de volta. Então, nós precisamos ter essa convicção. Amém. Tendo essa convicção, irmãos, nós vamos dar nossa vida para isso. Amém. E eu sei, irmãos, que pessoas como nós estamos formando o filho varão, principalmente nós estamos liderando esse processo, somos alvos do ataque do inimigo. Né? E eu sei que vários irmãos às vezes me escrevem, ou no Facebook, ou então falam, Pedro, você não sabe, todos os dias estamos orando por vocês. Amém. E precisamos mesmo de oração. Amém. O Senhor precisa nos proteger, precisa proteger os meus familiares, proteger nós todos, as nossas famílias. Nós estamos lutando pela coisa do Senhor, porque não é brincadeira, é uma luta espiritual, é guerra espiritual. Muitas coisas podem, né, o Senhor, né, se o Senhor não nos proteger, nós estamos muito vulneráveis. Né? Mas graças ao Senhor, nós temos a oração, nós temos, né, o Senhor protegendo, mas nós também não somos como Paulo, não somos intimidados pelos nossos adversários. Nós damos até nossa vida por essa causa, né? E o Senhor vai cumprir esse propósito através de nós. Então, nessa reunião, assim, nessa comunhão de serviço, eu queria passar isso para vocês não se sentirem pequenininhos, mas vocês estão dentro de uma coisa grande, uma causa grande, né? E eu até queria aproveitar, né, o Rivelino deu a sugestão que na próxima vez, né, o Steve, o Fábio, né, quem sabe a gente podia aproveitar melhor sexta-feira à noite, para sexta-feira à noite, como fazer um grande evento. E cada um da igreja, dos irmãos, convidarem, trazer convidados. A gente fazia diante do Senhor, ganhar uma luz, fazer um evento, fazer uma reunião mais útil. Eu estava pensando, né? Trazer cada um, convidar, preparar, né? A gente fazer uma coisa. Por quê? Nós precisamos dar as caras para fora. Não podemos só alimentar os irmãos para dentro. As pessoas lá fora precisam conhecer a gente. Né?
Então, sim, fica aqui uma sugestão, né, para vocês. Tá? Então, minha palavra é nessa direção. A gente pode ter comunhão. Vocês podem falar um pouco, a mim, nós não podemos falar, e a gente ir tendo comunhão, né? Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus.